Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Legal. A ideia hoje é trazer um pouquinho da nossa experiência como empresa de tecnologia, um pouco desse trabalho home office, dessa experiência de trabalhar em casa e do sentimento de estar no momento de voltar também um pouco ao presencial, de encontrar os amigos novamente na empresa. Então, hoje nós estamos aqui com 3 membros da nossa equipe técnica, o Alisson Souza, a Mayara Poli e o Vinícius Silva, que vão trazer um pouquinho dessas experiências, das dificuldades e das habilidades que a gente aprendeu nesse decorrer de tempo aí com essa pandemia, com esse novo normal que a gente está vivendo, né? Então, eu queria chamar primeiro aqui a Mayara. Mayara, dê as boas-vindas aí para o pessoal e traz um pouquinho dessa experiência para nós. Oi, pessoal. Então, como eu já iniciei na parte do home office, eu não tive aquele contato inicial com a equipe, todo mundo junto, trocando informação. Então, foi meio que aquilo, ou você se adapta ou se adapta. E realmente, no início, é gostoso, porque você fica mais junto da família, não tem todo aquele tempo do trajeto, falar, pegar ônibus, demorar, e então, a dificuldade foi mais a questão de você ter que conviver com a distância, de você aprender à distância, trocar dúvidas por meio de, vamos fazer uma call para tentar descobrir como resolver, me explicar tal coisa. A convivência com a família foi ótimo, porque aí você fica mais junto, aí tem mais aquela briga entre família, que aí você fala, poxa, isso não tinha antes, porque a gente ficava longe a maior parte do tempo. E aí, isso foi gostoso. Só que aí, com o passar do tempo, dos dias, e essa rotina que foi virando, isso acaba atrapalhando. Porque sente falta daquele contato, poxa, se estivesse junto ia facilitar para trocar uma dúvida, para ver como eu resolvo, porque aí resolveria em 2 minutos o que a gente leva 5 até trocar aquela dúvida remotamente. Então, aí isso acaba cansando, porque aí não tem para onde ir, você não vê pessoa, e aí começa a dar uma enlouquecida dentro de casa, fala, vou da sala para a cozinha, mas já me encheu, porque se eu olho para a janela, não consigo ver a rua. Então, aí, com o tempo, isso também vai cansando, né? Cansando mais a mente, porque aí você vai ficando maçante mesmo, o fato de ficar em casa e não poder sair. Legal, acho que nesse olhar, né, Mayara, você já veio nesse novo normal de estar home office, de ter essa experiência de trabalhar um pouco à distância. Sem dúvida, esses alinhamentos eles acabam muitas vezes dificultando, porque você tem que esperar outra pessoa estar disponível para estar falando com você. E diferente do presencial, né, que muitas vezes o Alisson poderia estar do lado, e mesmo que ele está falando com uma outra pessoa, ele poderia estar te apoiando em alguma demanda ou ajudando em alguma validação, né? Isso acaba que fica um pouco mais distante nessa realidade virtual, né? De você estar muitas vezes aguardando uma resposta, seja pelo Teams, seja por outra ferramenta que a gente vai utilizando, fica um pouco mais espaçado, né? E nesse contexto, Mayara, aí eu queria só uma pergunta, aí eu também abro para o Alisson e para o Vinícius também. Como que você se organiza no dia para trabalhar em casa? Como funciona essa sua organização de tempo, de você acorda, o que você faz aí para iniciar esse trabalho? Como funciona esse processo? Quando eu comecei o home office, eu já preferi deixar um espaço reservado para isso. Eu não conseguia ficar no sofá, mexendo no notebook, não. Eu preferi reservar um espaço, eu coloquei na sala uma mesa, o notebook, o monitor separado para isso. Então, aí eu acordo, tomo um café, e aí eu já vou direto ali para a mesa, que é, como eu considero, é o meu serviço dentro de casa. Eu fico ali, e ali já tem tudo. E eu não consigo ficar fazendo outras coisas durante esse período. É o período de trabalhar, então eu dedico ali. E, claro, que tem aquele agravante da mãe, que às vezes vem, filha, deixa eu te falar um negócio. Aí a gente tem que dar uma pausa. E isso foi adaptando também, porque aí já sabe, eu tô quieta, eu tô aqui trabalhando, eu não consigo ver, eu não consigo falar coisa agora. Então, aí, eu preferi reservar um espaço só para isso mesmo, para trabalhar, que enquanto eu tô ali, eu não faço outra coisa, mesmo estando dentro de casa. Show. Vinícius, traz um pouquinho também dessa experiência, um pouco dessa sua início de trabalho. Eu tenho um processo que eu faço todos os dias, eu acordo por volta de 5h40, 6 horas, tomo um banho,
troco de roupa como se eu viesse trabalhar também, estou sempre de calça, camisa, coloco meu sapato e venho e sento na minha mesa para poder trabalhar e começo a trabalhar, e é muito do que a Mayara falou também. Acho que é uma organização, trabalho eu e minha esposa, ela numa sala, eu em outra, e a gente vai, em alguns momentos a gente se encontra para conversar, e aí na hora do almoço a gente respira um pouco, desce um pouco às vezes para o hall do apartamento, lá do prédio, para poder descansar e tomar um sol, 10, 20 minutinhos, e volta de novo para essa experiência de trabalhar em casa e estar atendendo as demandas e falando com as pessoas, né? Acho que é muito disso. Traz um pouquinho da sua experiência aí, Vinícius. Bom, vamos lá. Eu também iniciei em home office, né? Só tive a primeira semana de treinamento aqui em novembro, aí depois já na outra semana já estava em casa também, então eu só tive primeiro contato mesmo com o Alisson e o Rodrigo e depois mais ninguém, né? Então, no começo eu tinha uma rotina diferente, que eu não iniciava, não trocava de roupa, porque eu não tinha muito essa noção de como é que funcionava, né? Só que aí eu comecei a perceber que isso estava me atrapalhando, né? Porque você não separa o que é trabalho, o que é estar em casa, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Você está em casa, mas você tem que trabalhar, né? Então, a partir que eu virei essa chavinha, eu iniciava sempre às 7h, trocando de roupa, fazendo a mesma coisa que você comentou, colocando calça, uma roupa de trabalho mesmo, para eu entender que ali é o meu trabalho e que eu preciso, né, seguir a minha rotina, né? Então, eu sempre faço essa mesma base, né? Troco de roupa por volta do mais 7, tomo um café, aí a partir das 8 já começo trabalho normal, né? Aí durante o dia começa aquela neura do home office, né? Que eu acho que todo mundo tem, né? Sou ser humano, você trabalha num local fechado, onde você não tem muito contato com pessoas assim, aquele silêncio mortal, aí você começa a ficar meio assim. E isso foi uma das coisas que me deixou um pouco preocupado, que um dos pontos que eu sentia mais falta, que era essa questão do contato mesmo, né, de ter uma dúvida, acionar o Alisson presencialmente. Cara, me ajuda aqui, Alisson, preciso da sua ajuda aqui. Presencialmente, isso com certeza seria de uma outra forma, né? Não que remotamente a gente não resolva praticamente todos os problemas na qual a gente conversa, a gente resolve todos, né? Mas é de uma forma remota, né? E o contato não existindo assim é diferente, né? Então isso para mim assim é o que pesa mais e que eu sinto muita falta, que é o contato mesmo com a galera, com a equipe, ter essa conversa, conhecer todo mundo, poder trocar experiência, né? Até mesmo em atendimento, isso para mim pesa muito, assim, pesa bastante. E o ponto que você trouxe lá no começo, né, de que eu até comentei de colocar a calça, o cérebro precisa entender de que a gente está assumindo aquele papel de estar no trabalho, mesmo estando em casa, né? Você precisa reeducar o cérebro para que entenda que mesmo em casa você está trabalhando naquele período e você precisa focar naquele trabalho, que muitas vezes as pessoas perdem muito o foco. Elas estando em casa, ela vai lavar roupa muitas vezes, vai colocar as coisas para fazer, vai cuidar do filho e acaba que começa a atrapalhar muito na produtividade e na qualidade do trabalho que você vai entregando também, né? E essa neura que você comentou, acho que todos nós passamos, Vinícius, eu acho que é algo comum de acontecer, de que muitas vezes você está ali sozinho trabalhando, ou mesmo que nem o meu caso, que eu trabalho com a minha esposa perto de mim, mas você fica num cenário de que muitas vezes você precisa de falar com pessoas da equipe, estar mais presente no dia a dia, de conviver com outras pessoas, para trocar experiência, para poder realmente, muitas vezes até desabafar um pouco, né, das dificuldades que a gente encontra no dia a dia, de fortalezas que nós temos. Acho que é muito importante isso. Acho que esse híbrido que a gente vai ter daqui para frente, acho que é mega importante. Acho que não é total home office, acho que a gente precisa desse híbrido para que a gente consiga ter mente e corpo bem alinhada e bem equilibrada, né? Acho que é muito importante isso. Nesse sentido, Alisson, traz um pouquinho aí da sua experiência e de como está sendo esse trabalho home office conosco. Sim, vamos lá. Você que está aí bem à frente da equipe, alinhando demandas, né? Fala muito com as pessoas. Sim. Também. Eu acho que, para começar, acho que é uma diferença muito grande. Eu estava aí há 5 anos já trabalhando presencial, então a mudança foi
foi da água para o vinho. A gente tinha alguns cases no passado de alguns técnicos em home office, era algo que eu não fazia. Então, quando mudou e para gerenciar a equipe remoto foi um grande desafio, com certeza, mas é algo que eu vejo que, principalmente para a equipe, teve seu lado positivo e tem ainda seu lado positivo. Muitos que têm um trajeto mais extenso ou que a gente entende que tem dias que uma intempérie, uma chuva, alguma coisa vai causar algum problema e o técnico vai chegar na empresa com a mente já cansada ali, eu vejo que é um ganho enorme, teve esse ganho, mas eu vejo que ao mesmo tempo, principalmente se tratando de colaboradores novos que não estavam na equipe antes disso, eu vejo que é um desafio, porque é um desafio da gente pegar o mesmo ritmo, da gente entrar no mesmo ritmo. Então, presencial a gente tem esse facilitador que é a comunicação, que é algo bem rápido e não só de questão de consulta, mas a gente conseguir enxergar o que está acontecendo ali no cenário, a gente conseguir já levantar a mão e o outro já te socorrer ou soltar uma dúvida ali no ar e outra pessoa já te responder. Então é algo que com certeza é uma grande diferença. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Tem as suas qualidades e os seus defeitos. Então eu vejo que o home office ele ganhou muito em relação a essa questão de comodidade, a questão de ter ali a praticidade de já estar em casa, já começar o serviço, mas em compensação estar presencial para resolver algumas coisas, para poder alinhar muitas coisas é muito importante. Né? No meu caso, quando eu comecei o home office, eu ainda estava solteiro, estava na casa dos meus pais, então teve essa dificuldade inicial de a casa toda entender que eu estava trabalhando. Então, é algo que deixou de acontecer quando eu casei, então a gente montou ali um espaço para trabalho, exatamente complementando o que o Marcelo falou, eu e minha esposa, a gente tem uma rotina de que a gente acorda, a gente toma banho, a gente toma café, a gente se troca e a gente vai trabalhar. E a gente sai do cômodo ali comum da casa e vai para o espaço que só tem as coisas do trabalho, então acaba sendo um facilitador de entender que está no trabalho naquele momento. E quando a gente sai dali, fecha a porta, acabou o dia, a gente está em casa, né? A gente não tá ao mesmo tempo no trabalho, então a mente ela consegue separar e consegue ter uma produtividade muito melhor. Não acaba não misturando as coisas. Então eu vejo que tem essa importância sim, e essa importância de se organizar para poder tá fazendo o serviço home office, e presencial com certeza é algo que a gente não tem esse problema, é algo que a gente tem muito a ganhar, né? Em relação à equipe, em relação à qualidade técnica. E é importante, no presencial, o que eu gosto muito do presencial é no sentido de olho no olho, né? Sim. Muitas vezes eu poder olhar para você e visualizar como você está naquele dia, está naquele momento, se você está bem, se está passando por alguma dificuldade, muitas vezes os olhos já respondem sem precisar falar nada, né? Então você olha para... Eu olho para você, eu já sei falar, poxa, hoje o Alisson está com um dia mais complicado, pode estar acontecendo alguma coisa na vida pessoal dele, vamos tentar entender um pouco mais esse lado, tentar entender muito o que está acontecendo com o Alisson hoje, para que amanhã possa ser um dia mais tranquilo, um dia melhor, para que ele possa trabalhar. Isso no remoto a gente perde muito, né? Porque falar pelo vídeo não é a mesma coisa de estar ali presencial, de ver os gestos que as pessoas estão fazendo, de ver o olhar que ela está dando, o quanto ela está ali realmente focada, ou mesmo ela está bem consigo mesma. Acho que isso são diferenciais que a gente acaba perdendo nesse home office, né? Mas, sem dúvida, é o que você falou. Acho que é importante, tem coisas boas e coisas ruins dos dois jeitos, né? São olhares que a gente sempre tem que estar muito alinhado. A questão da distância para vir trabalhar é um ponto mega importante que baixa muito a produtividade da equipe. Isso é algo que desgasta, é cansativo. E hoje, você estando em casa, acordando, podendo começar a trabalhar ali, logo em seguida, tomando seu café, é algo que gera uma qualidade de vida muito maior também, né? Então, é muito desse olhar, e esse híbrido acho que vai ajudar muito a gente nesse contexto, né? Acho que o híbrido tende a ser cada vez mais utilizado pelas empresas e a gente conseguir ter uma qualidade de vida também equilibrada. E falando um pouco nessa qualidade de vida, contem, para a gente fechar também aqui o nosso bate-papo,
traz um pouquinho, aí eu deixo aberto para cada um de vocês trazer um pouco, como que está essa qualidade de vida de vocês, como que vocês vêm fazendo exercício, como é que vocês estão no dia a dia, trabalhando e fora do trabalho. Conta um pouquinho. Pode começar com a Mayara aí, que a Mayara... Não, vamos começar ao contrário, vamos começar pelo Alisson. Tranquilo. Acho que questão de rotina dentro de casa, no começo foi algo que era mais restrito, né? A gente entende que toda essa questão do vírus aí foi algo que deixou todo mundo com medo e restringiu muita coisa, né? Mas com o passar do tempo, eu fui voltando, como o Marcelo sabe e alguns da equipe sabem, eu antes da pandemia eu treinava boxe, treinava jiu-jitsu, então tinha ali uma rotina bem ativa em relação a isso, algo que durante a pandemia foi imprescindível ter que parar, e agora com o retorno das atividades eu voltei a praticar esses esportes, então isso faz 2, 3 meses, então é algo que está voltando, tanto eu quanto a minha esposa a gente vai junto, então é algo que com certeza muda muito a rotina dentro de casa, né? Porque no começo era literalmente acordar, trabalhar, ficar em casa, acordar, trabalhar, ficar em casa, infinito. Saía para ir no mercado, para ir numa padaria, mas enfim, agora a gente tá voltando com isso e é algo que com certeza vai melhorando, é algo que é muito importante, né? A gente cuidar da saúde mental e da saúde física, porque falando do nosso serviço, a gente já tem um estresse mental muito grande. E a gente ficar sentado o dia inteiro e depois se bobear, a gente termina o serviço e continua sentado o dia todo, é esperar para daqui uns anos o corpo começar a falhar. Então, é importante cuidar da mente e do corpo, tanto com exercícios físicos e como lendo bastante, como trabalhando o cérebro para ele começar a aprender coisas novas, né? Durante a pandemia, inclusive, desenvolvi muitas coisas dentro de casa mesmo, né? Cozinhar é uma das coisas que eu já fazia e hoje é algo que eu cozinho mais que a esposa às vezes, então é algo que a gente vai trabalhando a mente, vai se descobrindo, né? A gente vai conhecendo a gente melhor, então é importante cuidar tanto da saúde mental quanto da saúde física. Legal. E é legal que esses novos descobertas que a gente tem na vida traz prazeres que a gente antes não sabia, né? E também a gente não conseguia explorar isso, né? Sim. Acho que isso é um diferencial bem interessante nesse momento, né? A gente vai se descobrindo e encontrando outras coisas que também são extremamente prazerosas de se fazer, né? Com certeza. Mayara, fala um pouquinho para nós aí. Vou deixar o Vinícius por último agora, Vinícius. Então, quando começou a pandemia, no começo eu fiquei aquele esquema parada. Trabalhava, e aí terminava, a gente ficar sentada assistindo televisão, e aí o corpo já começou a sentir rápido. Porque aí comecei a sentir mais cansaço, e aí a gente começa a engordar, porque só come, deita. E aí foi quando eu descobri que eu gosto de fazer exercício. Então eu comecei assistindo uns vídeos no YouTube mesmo, vamos ver alguma coisa mais levinha para ir começando, para já não pegar pesado. E aí com o tempo eu acabei, não tem academia, comprei uns pezinhos para a gente utilizar em casa, que aí eu faço eu e minha irmã, para dar um ânimo, para ter a companhia. Aí a gente comprou até uma bicicleta, porque o negócio ficou sério agora, então... Aí deu esse ânimo nessa parte, em cuidar mais da saúde, porque no caso, minha irmã, a gente percebeu muito rápido que, nossa, a gente trabalha sentado, vive sentada e vai passar assim o resto da vida? Tudo bem que não pode sair, mas tem como se movimentar dentro de casa. E aí isso ajudou bastante, ajudou também a entender mais a questão da família do próximo. Porque com isso, minha mãe e meu pai conseguiu ver o que é o meu serviço, porque até antes da pandemia eles não entendiam, não sabiam o que fazia. E aí começou a ver, aí eles começaram também a respeitar o tempo, enquanto está ali, a gente sabe que está trabalhando. Então isso ajudou também a entender mais um outro só de olhar. Olhou, já sabe se está bem, o que aconteceu hoje que você está mais quietinha. Então isso ajudou também. E a questão de cozinhar, eu já cozinhava também, aí acabou que teve mais ideia, vamos tentar fazer um negocinho, vamos tentar fazer outro, e agora que deu uma aliviada nas restrições, aí começa a arriscar um pouquinho a sair, porque eu realmente fiquei com muito medo no começo,
porque minha mãe é infartada, meu pai tem diabetes, aquele medo de trazer alguma coisa para dentro de casa. E aí agora começou a dar uma aliviada, arriscar um pouquinho a sair, dá aquele medo quando tá em um shopping, começa a encher de gente, fala, não, vamos embora, porque ficou literalmente uma coisa estranha agora você precisar sair, mas aí já está adaptando para dar uma aliviada e não ficar mais com tanta loucura que foi no começo. Então, a pandemia, apesar de ter sido ruim em algumas partes, na questão da convivência, ajudou muito, pelo menos para mim, a cuidar mais da saúde, a olhar mais o mental, comecei a fazer mais cursos online. Então, isso ajudou bastante. Eu consegui adaptar mais o tempo para fazer um pouquinho de tudo e dar uma relaxada, que nem acabou o serviço, eu já desligo o computador, que fica lá no cantinho separado da sala, aí eu já vou começar a fazer um exercício, depois eu já faço um pouquinho de curso. Então, para mim, ajudou bem a diversificar o tempo, fazer um pouquinho de cada coisa. Show. E é uma linha de que a gente também tem mais tempo para se conhecer mais, né? Acho que Sim. olhar um pouco mais para dentro e conhecer mais um pouco de nós mesmos, né? Saber as nossas fraquezas e nossas fortalezas para que a gente possa ir melhorando dia a dia, né? Sim. Eu gosto muito de fazer corrida de rua, adoro correr. Então eu acordo cedinho, muitas vezes vou, faço uma corrida e volto logo cedinho, tem pouca gente na rua. E aí tomo um banho e segue a vida, vamos trabalhar. Mas é algo que traz um prazer muito diferente para a minha vida. Eu gosto muito, desde que eu descobri, eu não consigo mais parar, às vezes eu acordo até meio ruim, o corpo meio ruim, eu falo, não, vou para cima, vamos correr, vamos desanimar não, vamos para cima que isso faz um bem danado para a vida. Sim. Vinícius, traz um pouquinho aí dessa experiência, do que você vem vivenciando aí no dia a dia. Foi. Então, vocês comentaram um ponto legal, acho que um outro ponto muito importante do home office também é essa questão do autoconhecimento, né? Que eu acho que nesses momentos que a gente fica assim, sem conversar muito com as pessoas, né? Sem ter muito contato, a gente para se entender, né? Que é o que você comentou, né, Marcelo? A gente tenta enxergar as nossas falhas, né? Os pontos que a gente pode melhorar. Então foi um ponto que me ajudou muito também, né, nesse aspecto, assim, né, a questão do autoconhecimento. Conhecer profundamente, a gente nunca vai ter todas as respostas, né, mas eu acho que muito, em parte, assim, né, muita coisa a gente consegue entendendo aos poucos. Na minha rotina, eu fiquei praticamente, o vírus veio em dezembro, né, de 2019, mais ou menos, que começou janeiro, né, do ano passado. Eu fiquei praticamente do ano passado até mais ou menos junho, meados de julho desse ano, sem fazer absolutamente nada, né? Assim, eu ficava em casa e não saía, até porque, acho que boa parte sabe aqui, eu tenho minha avó que tem 92 anos, né? Então, assim, só de pensar em trazer algo para ela, eu já ficava, né, com o receio de fazer qualquer tipo de ação, movimentação, ir para qualquer local para não trazer nada para ela, né? Então isso me restringia muito e eu não fazia absolutamente nada. Os pontos que eu mais fazia é tocar instrumento, que eu gosto muito, né? Eu toco violão, guitarra, então isso era um ponto que me ajudava bastante, né? A questão da leitura também, principalmente, eu pegava livro que eu nunca imaginava que eu ia ler e começava a entender e enxergar até para melhorar o meu trabalho, né? Então a leitura me ajudou bastante também. Sedentarismo total. Isso eu percebi que estava influenciando totalmente, né? Porque você olha assim, pô, o cara é magro, né? Então ele tem o físico perfeito, né? Você vai fazer uma caminhada de meia hora, você não consegue. Porque se ficar parado em casa sem fazer absolutamente nada, então, né? Só que aí depois de um tempo eu fui enxergando que aquilo ali já não estava sendo o ideal, né? Então aí em casa mesmo, agora esse ano eu comecei a fazer várias coisas, né? Para mudar essa minha rotina e sentir um pouco melhor e entender que as coisas estão aos poucos voltando, né? Para a gente entender, tentar virar um pouquinho a chave e entender que a nossa vida ela vai voltar ao normal. E a gente também precisa voltar ao normal, porque se a vida voltar ao normal e a gente não volta, a gente vai ficar estagnado, né? Então, aos poucos eu fui mudando a minha rotina, então voltei aos meus exercícios. Eu também corro, Marcelo. Todo dia que eu termino um expediente, eu pego, vou dar uma volta, por volta de uns 30 minutos. Eu também não posso correr muito, né? Porque se eu correr muito, não vai ser muito ideal. Então, eu também gosto de fazer isso, até para
ir melhorando esse físico e ajudar também no meu outro dia, né? Porque é uma motivação. Você pensa, eu vou trabalhar o dia todo, mas aí eu vou parar às 17h30, depois eu vou correr, vou tocar meu instrumento, vou fazer uma leitura, vou assistir o jogo do meu time e fazer com que esses pontos motivem, né, a gente a continuar e tocando, né? Verdade, e para mim, pelo menos, a correr me traz mais energia. Pode parecer loucura, né? Muitas vezes você vai se sentir mais cansado, mas não, para mim é o contrário. Eu fico com mais energia, mais empolgado, com mais vontade de fazer as coisas. É um sentimento diferente que a adrenalina gera no corpo e traz para você uma experiência diferenciada. Eu gosto de correr com um fone de ouvido e vou pensando, refletindo sobre a vida e vamos embora, vamos correr. Entendeu? Muitas vezes eu nem ligo o som, eu às vezes nem levo o celular, muitas vezes. Eu vou sozinho mesmo, correndo e ali refletindo sobre as coisas. E é mega importante, são momentos seu ali, que é você e Deus e mais ninguém. Muito tranquilo e muito gostoso de fazer. Legal, pessoal. Obrigado pela participação aqui. Queria agradecer a todos vocês aí. Hoje, excepcionalmente, estamos todos aqui presenciais na Ravel. Estamos com a equipe aí, boa parte, 3, 4 colaboradores da equipe hoje aqui presencial na Ravel. É mega importante ter vocês aqui, estar falando com vocês, apesar de estarmos gravando aqui pelo Teams, estamos aqui lado a lado hoje na Ravel. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Até mais. Valeu. Obrigado, até mais. Obrigada. Valeu.